Muito bem, vamos continuar. É, Na aula passada a gente falou sobre retas no RN. Agora vamos generalizar um pouquinho para mais dimensões. Vamos falar sobre subespaços afins do RN. Vou definir o que é um subespaço afim do RN. Vamos definir. Você vai ver que o nome é estranho, mas é um conceito, é um conceito que meio que generaliza retas, planos e para dimensões quaisquer. Vamos lá. Dado seja A um subconjunto do RN, seja A é um subconjunto do RN, A é um subespaço afim do RN se, e somente se, né? Mas enfim, se uma das condições a seguir for verdadeira. Então, vamos lá. Se primeiro, se A for o conjunto vazio, se A for o conjunto vazio, o conjunto vazio é um subespaço afim do RN, a gente vai definir assim, tá? Segunda condição, deixa eu colocar aqui, se uma das condições abaixo for satisfeita, tá? Se ao menos uma, né? Não precisa ser uma, exatamente uma, mas bem, se uma das condições abaixo for satisfeita. Primeiro, se for um conjunto vazio. Segunda, A for um conjunto unitário. Se A for um conjunto constituído por um único ponto, o único ponto é um subespaço afim do RN. É um conjunto unitário. Tá? Terceiro, aí se A não for nenhum conjunto vazio, nenhum conjunto unitário, eu tenho pelo menos dois elementos nesse subconjunto, né? Então, sejam x e y, ou melhor, deixa eu pegar aqui, se x e y forem elementos, se x e y forem elementos distintos de A, pelo menos, se A não é vazio, nenhum conjunto unitário, eu tenho pelo menos dois elementos distintos, né? Em A. For elementos distintos de A, então a reta que passa por x e y está contida em A. Está contida em A. Tá? Então, basicamente, um subespaço afim do RN pode ser um espaço vazio, ou pode ser um conjunto vazio, pode ser um ponto, formado por um único ponto, ou se eu tiver dois pontos nesse conjunto, então a reta que passa por esses dois pontos
tá contida nesse conjunto, tá? Naturalmente, qualquer reta é um subespaço afim, tá? Naturalmente, pega aqui. Naturalmente, naturalmente, toda reta em Rn, né? Toda reta em Rn é um subespaço afim do Rn, né? Porque, bem, uma reta, se eu tenho dois pontos na reta, toda reta, uma reta é como se eu tenho, se um conjunto é uma reta, então como todo conjunto é subconjunto de si mesmo, né? Então a reta é subconjunto dela mesma, né? Então, naturalmente, eu tenho um subespaço afim. Eu tenho dois pontos numa reta, a reta que contém esses dois pontos, que é a própria reta, é um subconjunto. No R3, por exemplo, a gente vai ver que um plano é um subespaço afim do R3, tá? Qualquer plano é um subespaço afim do R3. Outra coisa, né? Aqui. Todo plano do R3 é um subespaço afim do R3. Afim do R3. Então, vamos mostrar isso? Basta ver. Para mostrar isso, basta a gente mostrar que se eu pegar dois pontos de um plano, no R3, a reta que passa por esses dois pontos está contida nesse plano, tá? De fato, coloca aqui, de fato, dado um plano, vou colocar um plano genérico, tá? Dado um plano, deixa eu pegar um plano definido, um plano no R3, né? No R3, que é uma coisa que vocês devem conhecer, já viram em geometria analítica, né? O plano do R3 é dado pelas equações do plano. Tem equação. Acho que vamos usar a equação cartesiana do plano, tá? Fato dado um plano no R3 definido pela equação. Definido por melhor, dado um plano no R3, P, vou pegar aqui, chamar de π, plano π, igual a todos os vetores do R3, né, x, y e z, pertencentes a R3, ou seja, x, y e z aqui são números reais agora, x, podia colocar x1, x2, x3, deixa eu colocar x1, x2, x3, para deixar x1, x2, x3, tal que ax1 mais bx2 mais cx3 igual a d. Tá? Tem um plano aqui e vamos pegar dois pontos desse plano, sejam os vetores, os pontos, né?
os pontos, pegar x1, x2, x3 e y1, y2 e y3 pertencentes ao plano, pertencentes a π, temos o seguinte, temos que bem, se ele pertence a π, então vale vale que ax1 mais ax2 ax1 mais bx2 mais cx3 igual a d, e ay1 mais by2 mais cy3 igual a d também. Então, se eu subtrair os dois, logo a vezes x1, ou melhor, vou pegar aqui, a vezes, sei lá, y1 menos x1 mais b vezes y2 menos x2 mais c vezes y3 menos x3. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse cara aqui, ax1 menos ay1, fica a, esse aqui, a vezes y1, desculpa, ay1 menos ax1, fica a vezes y1 menos x1, by2 menos bx2, fica isso aqui, by2 menos x2, cy3 menos cx3, fica cy3 menos x3. Se eu subtrair x2, eu tenho que subtrair d menos d. Isso aqui vai ser d menos d, vai ser zero. Tá? Isso aqui vai ser zero. Pronto, isso aqui é um ponto que a gente chegou, uma conclusão que a gente chegou. Então vamos ver qual a reta que passa por esses dois pontos. Além disso, a reta que passa entre x1, x2, esse vetor aqui, e y1, y2, y3 é dada por aí eu vou pegar um ponto P, tudo bem, é dada por todos os pontos P tais que P igual a, vou pegar aqui, x1, x2, x3 mais t vezes y1 menos x1, y2 menos x2 e y3 menos x3. y3 menos x3. Então no final, esses pontos, vou pegar aqui P1, P2, P3, isso aqui vai ser igual ao seguinte. Vamos ver se cabe, né? Tô achando que vai cair, não vai caber não. Melhor eu passar para baixo aqui. Então, vamos lá. Então, P1, P2, P3, vou pegar cada componente aqui, tá? Fica x1 mais t vezes y1 menos x1, x2 mais t vezes y2 menos x2 e x3 mais t vezes y3 menos x3. Essas são as componentes. Tá? Então vamos ver se esse ponto aqui, se esse ponto P1, P2, P3, ele realmente, a ideia agora é ver se esse ponto P1, P2, P3
realmente pertence ao plano, para qualquer valor t. Tá? Aqui para t pertencente aos reais. Agora vamos ver, vamos verificar se o ponto P pertence a π, ao plano π, para qualquer valor de t. O que é isso? Bem, se o ponto P pertence ao plano, para qualquer valor de t, então a reta inteira pertence ao plano, né? A reta inteira está contida no plano, né? Que é o que a gente quer saber, que é o que a gente quer mostrar. Tá? Quer mostrar que a reta inteira está contida no plano. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui A, P1, mais B, P2, mais C, P3. Isso aqui tem que ser igual a D, né? Para estar contido no plano. Então vamos lá. Isso aqui vai ser, P1 é A vezes x1 mais T vezes y1 menos x1, mais B vezes x2 mais T vezes y2 menos x2, fecha a parede aqui, mais C vezes x3 mais T vezes y3 menos x3, tá? Pronto. Aí eu vou fazer a distributiva, isso aqui vai ser igual a AX1, isso aqui fica AX1, eu vou pegar esse vezes esse vezes esse, BX2 mais CX3 mais BX2 mais CX3, mas agora eu vou fazer A vezes esse cara aqui, então fica T, coloco T em evidência, A vezes Y1 menos X1 mais B vezes Y2 menos X2 mais C vezes Y3 menos X3. Só que isso aqui a gente já viu que é zero, né? Isso aqui é zero, a gente viu aqui. Por isso que a gente obteve isso aqui, né? Isso aqui é zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá D, AX1 mais BX2 mais BX3, como o ponto x1, x2, x3 é a hipótese da gente é que ele pertence ao plano, então isso aqui dá D. E essa parte aqui dá zero. T vezes zero. Então isso aqui é D. Então a gente demonstrou que esse cara qualquer ponto da reta que entre ponto x1, x2, x3 e y1, y2, y3 pertence também ao plano. Então a gente mostrou que o plano é um subespaço afim do R3. Então a ideia aqui é que os subespaços afins sejam, digamos, uma generalização, tá? De pontos, retas, planos, tudo que for plano, tá? Por exemplo, outro ponto interessante é que, aí eu não vou demonstrar nos mínimos detalhes, é que o próprio Rn é um subespaço afim do Rn. É um subespaço afim
de Rn. Tá? Todo Rn é um subespaço afim de Rn, do próprio Rn. Beleza? Isso é fácil de mostrar porque, enfim, se eu estou no Rn, estou dado 2 pontos, toda reta que passa por esses pontos é subconjunto do Rn, né? Porque toda reta é subconjunto do Rn. Então, é meio que trivial, mais ou menos trivial mostrar isso aí, tá? Vamos mostrar. Deixa eu fazer o seguinte. Bem, eu falei um plano, né, no R3, então dá pra se generalizar um plano no Rn. Vou chamar de hiperplanos. Dado um ponto, deixa eu pegar um hiperplano no Rn, hiperplano em Rn é um subespaço afim também, que a gente vai ver que é um subespaço afim. É o conjunto de todos os pontos os pontos, por exemplo, x igual a x1, blá 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 até xn, tá? Pertence a Rn, tais que pega aqui A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 e assim por diante, mais AN vezes xn é igual a um número B para alguma coisa aconteceu aqui, para algum valor de todos conjuntos, ou melhor, para um certo valor, vou falar aqui, com A1 até a N e B pertencente aos reais, tá? Então a gente tem essa generalização do plano, tá? A gente tem um hiperplano. Claro que, assim, se n for igual a 3, você tem um plano. Se n for igual a 2, por exemplo, você tem uma reta. Então a reta é um hiperplano do R2. O plano é um hiperplano do R3, e assim, tem hiperplano de dimensão 3, hiperplano de dimensão 4 e assim por diante, tá? Então, é fácil mostrar que todo hiperplano é um subespaço afim do Rn, tá? Então, aqui todo hiperplano do Rn, de Rn, é um subespaço afim de Rn. A ideia é a mesma. Eu não vou demonstrar aqui, porque é o mesmo trabalho, a mesma coisa que a gente fez para mostrar que todo plano no R3 é um subespaço afim de R3. Então, todo hiperplano do Rn é um subespaço afim de Rn. É a mesma coisa. Faz a mesma manipulação, só que com mais termos, né? N termos ao invés de 3 termos só.
Tá bom? Agora eu vou pegar, cadê? Eu vou pegar uma proposição, eu chamo de proposição 2. Proposição 2. Aí, por que a gente tá vendo isso, né? Por que a gente tá, precisa, não precisa, mas por que é interessante a gente saber o que são subespaços afins em RN? Subespaços afins tem uma característica interessante, que é o seguinte: toda interseção intersecção de espaços afins, ou melhor, a interseção de dois subespaços afins, a interseção de dois subespaços afins, é um de RN, né? De RN é um subespaço afim de RN. É um subespaço afim de RN. E a demonstração é bem tranquila. Vou pegar aqui, demonstração. A demonstração é bem tranquila, é bem lógica. Basta ver o seguinte: bem, se a interseção de dois, vou colocar aqui, dados dois espaços, dois subespaços, né? Na verdade, dois subespaços afins, subespaços afins A e B, que estão no RN, tá? Que são subespaços afins de RN. Então a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, se a interseção B for vazio, ou seja, se A e B não tiver nenhum elemento em comum, o conjunto vazio é um subespaço afim. Então tá ok. Se a interseção F for vazio ou a interseção B for unitário, né? Então isso está de acordo com a proposição, tá? Então a interseção B é subespaço afim. Espaço afim de RN, tá? Agora, e se tiver, aí pronto, aí o trabalho é mostrar que se tiver mais, se a interseção B tiver mais de um elemento, então a reta que passa por esses dois elementos, né? E a interseção B precisa também estar contida na interseção. Então, se houver dois pontos distintos, estamos falando em português, dois pontos distintos x e y que pertencem à interseção B, tá?
Então, em particular, se Y pertence à interseção B, então ele pertence a A e pertence a B. Então, X e Y pertencem pertencem a A e a B. Se os dois pertencem a A, então a reta a reta que passa por eles também pertence a A, né? Também está contido em A. Como X e Y pertencem a A, a reta que passa entre eles está contida em A. Está contida em A. Mesma coisa em B, né? Como X e Y pertencem a B, a reta entre eles, a reta que passa entre eles, está contida em B. Contida em B. Então, mas como essa reta é única, a gente viu lá na frente, lá atrás, né? Se existe uma única reta que passa entre X e Y, então essa única reta está contida tanto em A quanto em B. Como essa reta? Como a reta que passa entre X e Y é única, né? Ela está contida, ela está contida tanto em A quanto em B. Logo, a reta que passa entre X e Y está contida. Se está contida tanto em A quanto em B, está contida na interseção, né? Então está contida em A interseção B. E aí a gente demonstrou. Pronto. Como queríamos demonstrar. Pronto. Explicando aqui. Se a interseção entre A e B, tem dois subespaços afins, se a interseção entre A e B, por exemplo, se a interseção entre A e B for vazia, ou se for unitária, quando todo conjunto vazio ou qualquer conjunto unitário é um subespaço afim. Então, ok. Agora, se eu tiver mais de um elemento na interseção, o que eu mostrei aqui é que a reta que passa por esses dois elementos está contida na interseção também. Porque ela está contida tanto em A, como está contida também em B. Se está contida nos dois, então está contida na interseção. Então tá feito. Então mostrei que a interseção entre dois subespaços afins é um subespaço afim do Rn. Tá? Isso vai ser importante mais na frente. Mas acho que por esse vídeo tá bom. Até a próxima.